Boa tarde, comandante. Um prazer recebê-lo novamente na academia. Eu sou a professora Rita. Costumo cuidar daqueles que retornam das batalhas quando seus planos não terminam exatamente como esperavam. E depois de acompanhar tantos guerreiros feridos e tantas formações em colapso, aprendi uma lição muito importante. Remediar uma situação ainda é possível, mas evitar que ela aconteça costuma ser muito melhor. Na última aula, a professora Sara ensinou como construir um exército. Você conheceu as formações Clássico, Cubo e Atenas, e também aprendeu que cada posição deve ser preenchida por uma categoria específica de peça. Hoje conheceremos os guerreiros que podem ocupar essas posições. Porque escolher uma formação sem compreender as peças que estarão dentro dela seria como tentar cuidar de alguém sem conhecer seu estado. Pode até funcionar por algum tempo, mas quando surgir uma complicação, será muito difícil encontrar a solução correta. A movimentação das peças representa um dos pilares centrais da estratégia em Four Kingdoms Chess. Diferentemente de outros jogos de tabuleiro, aqui o mesmo exército pode ser construído de inúmeras maneiras. Isso acontece porque cada categoria possui diferentes variantes. Essas variantes podem alterar completamente a movimentação, o alcance e a função estratégica de uma peça. Duas unidades podem pertencer à mesma categoria e ainda assim desempenhar papéis completamente diferentes no campo de batalha. Uma pode proteger o rei, outra pode pressionar os adversários. E uma terceira pode atravessar a formação inimiga antes que alguém perceba o perigo. Atualmente, existem 5 categorias principais de peças: peões, capitães, cavaleiros reais, lancers e reis. Cada categoria possui um símbolo próprio. Os peões são representados pelo círculo azul, os capitães pelo quadrado vermelho, os cavaleiros reais pelo triângulo verde, os lancers sendo a lua de cor laranja e os reis pela cruz amarela. Esses símbolos indicam qual categoria pode ocupar cada posição dentro de uma formação. Entretanto, o símbolo não obriga o comandante a utilizar sempre a mesma peça. Dentro de cada categoria existem 6 variantes. A variante padrão, Block, Water, Cyber, Element e Elf. A variante padrão costuma apresentar uma movimentação mais equilibrada. As variantes Block normalmente favorecem defesa, contenção e reposicionamento. As variantes Water especializam-se em determinados eixos diagonais. As variantes Cyber funcionam como versões complementares ou espelhadas das variantes Water. As variantes Element priorizam o controle horizontal, vertical ou ortogonal do campo, e as variantes Elf possuem grande mobilidade, além de utilizarem uma habilidade especial conhecida como Jump. As peças que possuem Jump podem ignorar unidades posicionadas entre sua origem e o destino final do movimento. Isso permite saltar sobre regiões congestionadas do tabuleiro e alcançar espaços que normalmente estariam bloqueados. Antes de conhecermos cada uma dessas peças, existe outra informação muito importante. Todos os movimentos apresentados nesta aula utilizarão o exército amarelo como referência. Para o exército amarelo, a frente está voltada para cima. Essa orientação representa 0 graus. O exército azul joga para a direita, utilizando uma rotação de 90 graus. O vermelho joga para baixo, utilizando 180 graus. E o verde joga para a esquerda, utilizando 270 graus. Portanto, sempre que eu mencionar frente, trás, esquerda ou direita, lembre-se de que essas direções serão adaptadas automaticamente à orientação do exército. Uma peça amarela avançando para frente se moverá para cima, a mesma peça quando azul avançará para a direita, quando vermelha avançará para baixo e quando verde avançará para a esquerda. Compreender isso é essencial. Uma orientação interpretada de maneira incorreta pode transformar uma boa oportunidade em uma situação bastante difícil de remediar. Agora que conhecemos os princípios gerais, podemos começar pelas unidades mais simples do exército, os peões. A categoria dos peões é representada pelo círculo azul. Essas peças costumam ocupar as linhas iniciais da formação e exercem funções importantes de avanço, proteção, bloqueio e ocupação territorial. Nunca subestime uma unidade apenas porque sua movimentação parece simples. Muitas vezes são as pequenas peças que mantêm toda a estrutura saudável. O peão padrão representa a versão mais básica e equilibrada da categoria. Sua movimentação permite avançar uma casa para frente, sempre respeitando a orientação do exército ao qual pertence. Apesar de previsível, essa peça é extremamente eficiente para ocupar território, proteger unidades importantes e construir linhas defensivas. Sua simplicidade também facilita a criação de estratégias estáveis. Quando bem apoiado, um peão padrão pode se tornar uma presença bastante incômoda para os adversários. A segunda variante é o peão block, identificado como 2P.
O peão block pode mover-se para frente ou para trás. Essa movimentação oferece uma liberdade de reposicionamento que o peão padrão não possui. Caso uma região da formação esteja ameaçada, ele pode recuar para fortalecer a defesa. Caso surja uma oportunidade, pode avançar novamente. Essa capacidade transforma o peão block em uma excelente unidade de contenção territorial. Ele também é útil para comandantes que preferem corrigir sua formação durante a partida, em vez de comprometer todas as peças com um avanço definitivo. A terceira variante é o peão water, identificado como Tresp. O peão water abandona o avanço frontal direto e utiliza uma movimentação diagonal dianteira. Essa característica permite realizar ataques angulares e alcançar regiões que não seriam acessíveis por um peão comum. Ele pode ser muito eficiente na pressão sobre os flancos e na abertura de caminhos laterais. Entretanto, sua direção específica exige planejamento. Quando colocado no lado correto da formação, pode criar ameaças difíceis de antecipar. Quando colocado sem cuidado, pode terminar distante das regiões que realmente precisam de sua ajuda. A quarta variante é o peão Cyber, identificado como 4P. O peão Cyber funciona como uma versão espelhada do peão Water. Sua movimentação utiliza a diagonal frontal oposta. Isso permite que o comandante escolha qual lado da formação deseja pressionar. O peão Cyber favorece estratégias de flanqueamento, abertura de espaços e ataques laterais. Water e Cyber podem parecer semelhantes, mas a direção escolhida por cada um altera completamente as casas que poderão alcançar. Essa diferença pode ser utilizada para cobrir os dois lados de uma formação ou concentrar várias unidades sobre uma mesma região. A quinta variante é o peão Element, identificado como 5P. O peão Element não avança para frente, sua movimentação ocorre horizontalmente pelas laterais. Essa característica transforma a peça em uma unidade de suporte e reorganização. Ela pode deslocar-se de um lado para o outro, cobrindo espaços vazios e fortalecendo regiões ameaçadas. O peão Element possui menor pressão frontal. Porém, sua capacidade de ajustar a estrutura do exército durante a partida pode evitar que uma pequena abertura se transforme em um problema muito maior. A sexta variante é o peão Elf, identificado como 6P. O peão Elf pode avançar 2 casas para frente em um único movimento. Além disso, utiliza o sistema Jump. Isso significa que ele pode ignorar peças posicionadas entre sua casa inicial e o destino. Sua mobilidade permite conquistar território rapidamente e atravessar linhas congestionadas. É uma variante muito eficiente para comandantes agressivos, especialmente durante os primeiros turnos. Mas lembre-se, avançar rapidamente também pode afastar uma peça da proteção de seus aliados. A velocidade ajuda bastante, desde que o guerreiro ainda tenha para onde retornar quando encontrar resistência. Agora que conhecemos os peões, podemos avançar para os capitães. A categoria dos capitães é representada pelo quadrado vermelho. Essas peças exercem funções híbridas. Elas podem participar do avanço ofensivo, proteger regiões importantes e sustentar outras unidades da formação. Um bom capitão precisa compreender quando avançar e quando permanecer próximo daqueles que dependem de sua proteção. O capitão padrão representa uma peça equilibrada entre ataque e defesa. Sua movimentação permite avançar frontalmente, atuar nas diagonais ofensivas e manter uma cobertura parcial da retaguarda através de diagonais traseiras. Essa combinação transforma o capitão em uma unidade versátil. Ele pode apoiar a linha da frente sem abandonar completamente as regiões que ficaram para trás. Também pode participar da proteção do rei e responder ameaças vindas de diferentes ângulos. O capitão padrão é indicado para comandantes que desejam flexibilidade durante toda a partida. A segunda variante é o capitão block, identificado como 2CP. O capitão block pode realizar deslocamentos verticais de longa distância e movimentos laterais mais curtos. Essa combinação favorece a defesa e o reposicionamento estrutural. Ele pode avançar ou recuar por uma linha vertical para responder rapidamente a uma ameaça. Ao mesmo tempo, seus movimentos laterais permitem ajustar sua posição sem abandonar completamente a região que protege. Essa variante funciona muito bem em formações compactas e próximas ao rei. A terceira variante é o Capitão Water, identificado como 3CP. O Capitão Water especializa-se no controle diagonal. Ele possui diagonais longas em determinado eixo e diagonais mais curtas no eixo oposto. Essa diferença cria uma movimentação assimétrica e bastante técnica. Em uma direção, a peça pode alcançar regiões afastadas. Na outra, mantém opções mais curtas de suporte e proteção. Quando seu eixo principal está bem alinhado com o campo de batalha, o Capitão Water pode controlar flancos inteiros e realizar infiltrações difíceis de impedir. A quarta variante é o Capitão Cyber, identificado como 4CP.
O Capitão Cyber utiliza o eixo diagonal oposto ao Capitão Water. Suas diagonais longas estão posicionadas no sentido complementar, enquanto as diagonais curtas oferecem apoio na direção contrária. Essa variante pode ser utilizada para pressionar regiões que o modelo Water não alcançaria com a mesma eficiência. Water e Cyber formam uma combinação bastante interessante. Enquanto uma peça controla determinado eixo, a outra pode proteger o lado oposto. Também é possível utilizar apenas uma delas para concentrar a pressão sobre uma região específica. A quinta variante é o Capitão Element, identificado como 5CP. O Capitão Element possui movimentos horizontais amplos e deslocamentos verticais curtos. Essa estrutura oferece grande controle lateral do tabuleiro. A peça pode reorganizar-se rapidamente entre diferentes regiões da formação e responder a ameaças vindas dos lados. Seus movimentos verticais mais limitados exigem planejamento para avançar ou recuar. Entretanto, quando posicionado corretamente, o Capitão Element pode sustentar uma linha inteira e impedir que os adversários encontrem uma passagem segura. A sexta variante é o Capitão Elf, identificado como 6CP. O Capitão Elf possui movimentos frontais e diagonais ampliados, alcançando até 2 casas. Além disso, utiliza o sistema Jump. Ele pode atravessar peças posicionadas entre a origem e o destino, criando infiltrações inesperadas. Essa variante exerce forte pressão ofensiva e pode ocupar espaços importantes rapidamente. Também pode escapar de regiões congestionadas com maior facilidade. Porém, sua mobilidade exige responsabilidade. Uma peça capaz de avançar tão depressa pode acabar cercada caso o restante do exército não acompanhe seu movimento. O próximo grupo é formado pelos Cavaleiros Reais. A categoria dos Cavaleiros Reais é representada pelo Triângulo Verde. Essas peças exercem um papel fundamental na sustentação das formações. Elas combinam proteção, mobilidade e pressão ofensiva. Por isso, costumam permanecer próximas às regiões centrais do exército e ao rei. Um Cavaleiro Real bem posicionado pode impedir que toda a defesa entre em colapso. O Cavaleiro Real padrão apresenta uma movimentação equilibrada. Ele possui avanços frontais amplos, deslocamentos laterais curtos e opções de suporte na retaguarda. Essa combinação permite que a peça participe do ataque sem abandonar sua função defensiva. Ela pode ajudar na proteção do rei, cobrir unidades próximas e ocupar posições centrais. Sua versatilidade faz com que seja uma escolha segura para diversos tipos de formação. A segunda variante é o Cavaleiro Real Block, identificado como 2CR. O Cavaleiro Real Block utiliza deslocamentos verticais de longa distância e movimentos horizontais mais curtos. Essa estrutura oferece grande capacidade de proteção territorial. A peça pode avançar para conter uma ameaça ou recuar rapidamente para fortalecer a defesa. Seus movimentos laterais ajudam a reorganizar a formação e cobrir regiões próximas ao rei. Essa variante é indicada para estratégias defensivas e para comandantes que desejam manter uma estrutura firme durante a partida. A terceira variante é o Cavaleiro Real Water, identificado como 3QR. O Cavaleiro Real Water utiliza movimentações diagonais amplificadas. Ele possui grande alcance em um eixo diagonal específico e movimentos mais curtos no eixo oposto. Essa combinação favorece infiltrações profundas e controle de flancos. A peça pode pressionar regiões afastadas sem perder completamente as opções de suporte próximas à formação. Entretanto, seu posicionamento inicial é muito importante. Caso o eixo principal esteja voltado para uma região pouco relevante, parte de seu potencial poderá ser desperdiçada. A quarta variante é o Cavaleiro Real Cyber, identificado como 4CR. O Cavaleiro Real Cyber funciona como a versão complementar do modelo Water. Suas diagonais longas ocupam o eixo oposto, enquanto as diagonais curtas permanecem como opções de suporte. Essa estrutura favorece ataques laterais e pressão sobre regiões específicas do tabuleiro. A escolha entre Water e Cyber dependerá do lado que o comandante deseja controlar. Também é possível combinar as duas variantes para criar uma cobertura diagonal mais ampla. A quinta variante é o Cavaleiro Real Element, identificado como 5CR. O Cavaleiro Real Element apresenta movimentos horizontais amplos e movimentos verticais curtos. Essa movimentação permite grande domínio lateral e excelente capacidade de reorganização. Ele pode deslocar-se rapidamente entre diferentes regiões da defesa, cobrindo espaços que ficaram vulneráveis. Seu avanço vertical é mais limitado. Por isso, essa variante funciona melhor quando o comandante planeja cuidadosamente as linhas que deseja proteger. A sexta variante é o Cavaleiro Real Elf, identificado como 6CR. O Cavaleiro Real Elf possui movimentos amplificados em múltiplas direções. Além disso, utiliza o sistema Jump.
Sua capacidade de ignorar peças intermediárias permite atravessar formações congestionadas e alcançar regiões protegidas. Essa variante pode realizar infiltrações rápidas, romper linhas defensivas e reposicionar-se com grande liberdade. É uma das versões mais móveis da categoria, porém, quanto maior a liberdade de uma peça, maior deve ser o cuidado do comandante para que ela não se afaste do restante da formação. No próximo grupo conheceremos os Lancers. A categoria dos Lancers é representada pela Lua Laranja. Essas unidades possuem movimentações especiais e grande capacidade de controle territorial. Algumas dominam linhas inteiras do tabuleiro, outras criam trajetórias incomuns ou atravessam obstáculos. Por causa disso, o Lancer costuma ser uma das peças mais perigosas quando encontra espaço para atuar. O Lancer padrão movimenta-se de forma ilimitada pelas 4 direções ortogonais. Ele pode avançar verticalmente ou horizontalmente até encontrar um obstáculo. Essa movimentação permite controlar corredores inteiros do campo de batalha. Em regiões abertas, o Lancer padrão pode pressionar várias casas ao mesmo tempo e impedir que os adversários se reposicionem com segurança. Entretanto, seu alcance depende diretamente da ausência de obstáculos. Uma formação muito congestionada pode reduzir bastante sua liberdade. A segunda variante é o Lancer Block, identificado como 2L. O Lancer Block utiliza uma movimentação especial em formato de T. Ele pode deslocar-se horizontalmente por até 5 casas ou verticalmente por até 3 casas. Ao alcançar o limite máximo do movimento, pode realizar uma ramificação lateral adicional. Essa extensão cria uma trajetória semelhante à letra T. A peça pode contornar determinadas linhas de defesa e controlar corredores de maneira bastante incomum. Seu padrão exige atenção, mas oferece excelentes possibilidades de bloqueio e contenção territorial. A terceira variante é o Lancer Water, identificado como 3L. O Lancer Water movimenta-se de forma ilimitada pelas 4 diagonais. Ele pode atravessar longas distâncias até encontrar um obstáculo. Essa característica permite controlar grandes eixos angulares do tabuleiro. A peça pode realizar infiltrações profundas, pressionar flancos e atingir regiões afastadas da formação principal. Em diagonais abertas, o Lancer Water pode se tornar uma ameaça constante. A quarta variante é o Lancer Cyber, identificado como 4L. O Lancer Cyber também utiliza movimentação diagonal ilimitada. Seu padrão básico de deslocamento é semelhante ao Lancer Water. A diferença estratégica surgirá principalmente da composição do exército e da função que o comandante desejar atribuir à peça. O Lancer Cyber pode ser utilizado de maneira agressiva, aproximando-se rapidamente do território inimigo e participando de ataques coordenados. Mesmo quando duas variantes compartilham um movimento semelhante, sua presença dentro de combinações diferentes pode produzir resultados completamente distintos. A quinta variante é o Lancer Element, identificado como 5L. O Lancer Element utiliza um sistema de movimentação em T expandido. Ele pode avançar verticalmente por até 5 casas ou horizontalmente por até 3 casas. Ao alcançar o limite máximo do movimento, pode abrir ramificações laterais adicionais. Seu padrão funciona como uma versão complementar do Lancer Block. Essa variante cria grandes zonas de pressão e pode ameaçar regiões que normalmente estariam protegidas por linhas retas. Também pode ser utilizada para contenção defensiva e bloqueio de passagens importantes. A sexta variante é o Lancer Elf, identificado como 6L. O Lancer Elf utiliza uma movimentação baseada no sistema Jump. Seu deslocamento possui um formato semelhante ao movimento de um cavalo. Ele pode saltar sobre qualquer unidade posicionada entre a origem e o destino. Essa característica permite que continue atuando mesmo quando o tabuleiro está congestionado. O Lancer Elf pode realizar ataques surpresa, atravessar barreiras e alcançar espaços que outras variantes não conseguiriam acessar. Sua movimentação é bastante imprevisível, por isso deve ser observada com atenção tanto por quem utiliza a peça quanto por quem precisa enfrentá-la. Por fim, chegamos à categoria mais importante de todo o exército, os reis. A categoria dos reis é representada pela Cruz Amarela. O rei representa a sobrevivência do comandante dentro da partida. Enquanto ele estiver protegido, ainda existe a possibilidade de reorganizar o exército, recuperar território e responder às ameaças. Quando o rei entra em xeque, toda a estratégia precisa concentrar-se em sua proteção. E quando não existe nenhuma defesa possível, o checkmate é confirmado. Por isso, uma grande movimentação não significa que o rei deva ser exposto sem necessidade. A mobilidade ajuda a escapar, mas o apoio das outras peças continua sendo essencial. O rei padrão pode movimentar-se uma casa em qualquer direção. Ele pode avançar verticalmente, horizontalmente ou pelas diagonais. Essa liberdade permite realizar pequenos ajustes de posição e escapar de ameaças próximas.
Entretanto, seu alcance reduzido exige planejamento. O rei padrão precisa contar com a proteção de outras unidades e com espaços seguros para realizar seus deslocamentos. A segunda variante é o rei block, identificado como 2R. O rei block pode deslocar-se 2 casas para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Sua movimentação ortogonal ampliada permite reposicionamentos rápidos em linhas retas. Essa variante pode escapar de determinadas ameaças frontais ou laterais com maior eficiência. Por outro lado, não utiliza movimentações diagonais, por isso precisa de uma estrutura defensiva que cubra os ângulos que ele não consegue alcançar. A terceira variante é o Rei Water, identificado como 3R. O Rei Water pode deslocar-se 2 casas pelas diagonais. Essa movimentação permite fugas angulares e mudanças de posição fora das linhas ortogonais. Ele pode escapar de bloqueios frontais e alcançar regiões laterais da formação com rapidez. Entretanto, precisa ter cuidado com ameaças que também atuam nas diagonais. Uma rota de fuga pode parecer segura até que uma peça inimiga revele controle sobre aquele mesmo eixo. A quarta variante é o Rei Cyber, identificado como 4R. O Rei Cyber também utiliza deslocamentos diagonais de 2 casas. Assim como acontece com outras variantes que compartilham padrões semelhantes, sua eficiência dependerá da composição escolhida pelo comandante. Essa movimentação favorece mudanças bruscas de posição e fugas angulares. Também pode ser utilizada em estratégias mais agressivas. Porém, qualquer avanço do rei precisa ser analisado com muito cuidado. Um monarca isolado pode transformar uma vantagem temporária em uma emergência difícil de controlar. A quinta variante é o Rei Element, identificado como 5R. O Rei Element pode deslocar-se 2 casas pelas 4 direções ortogonais. Seu padrão de movimentação é semelhante ao Rei Block. Ele possui boa mobilidade em linhas retas e pode alternar rapidamente entre diferentes zonas protegidas. Essa variante funciona bem em formações defensivas e em estratégias baseadas na reorganização do rei durante a partida. Mesmo compartilhando um padrão básico com outra variante, sua escolha pode fazer parte de diferentes combinações visuais e estratégicas dentro do exército. A sexta variante é o Rei Elf, identificado como 6R. O Rei Elf pode deslocar-se 2 casas em qualquer direção. Além disso, utiliza o sistema Jump. Isso significa que ele pode ignorar peças posicionadas entre sua casa de origem e o destino final. Essa característica permite fugas inesperadas e maior capacidade de escapar de cercos. O Rei Elf pode atravessar regiões congestionadas e alcançar rapidamente uma nova zona de proteção. Entretanto, nenhuma mobilidade torna o rei invulnerável. Mesmo essa variante precisa contar com rotas seguras e com o apoio das demais peças. Agora conhecemos as 5 categorias e todas as suas variantes: peões, capitães, cavaleiros reais, lancers e reis. Também conhecemos as 6 famílias disponíveis dentro de cada categoria: padrão, block, water, cyber, element e elf. Pode parecer muita informação neste primeiro momento, mas não se preocupe, você não precisa memorizar todas as movimentações imediatamente. Durante a montagem do exército, será possível observar as características de cada peça e comparar suas possibilidades. Com o tempo, você começará a reconhecer os padrões. As variantes Block costumam oferecer maior estabilidade e reposicionamento. Water e Cyber controlam eixos complementares. Element favorece movimentos ortogonais e organização estrutural. Elf oferece mobilidade avançada e a capacidade especial Jump. E as variantes padrão representam opções equilibradas para comandantes que ainda estão descobrindo seu próprio estilo. Entretanto, conhecer apenas os movimentos individuais não será suficiente. Uma peça nunca atua completamente sozinha, seu verdadeiro potencial depende das unidades posicionadas ao redor dela. Um peão pode abrir espaço para um capitão pode proteger o avanço de um cavaleiro real. Um cavaleiro real pode sustentar a defesa do rei, e um lancer pode controlar o caminho que impede o inimigo de aproximar-se. Assim como acontece com um organismo saudável, cada parte precisa cumprir sua função e colaborar com as demais. Não existe uma variante perfeita para todas as situações. Existe a variante adequada para a estratégia que você pretende construir. Um exército ofensivo pode utilizar peças de grande mobilidade para pressionar rapidamente. Um exército defensivo pode utilizar variantes capazes de recuar, reorganizar-se e controlar território. E um exército híbrido pode combinar diferentes estilos para responder a situações inesperadas. Também não se esqueça da orientação relativa. O exército amarelo joga para cima, o azul joga para a direita, o vermelho joga para baixo e o verde joga para a esquerda. Frente, trás e diagonais sempre acompanharão a direção do exército ao qual a peça pertence. Antes de confirmar o movimento, observe não apenas a casa de destino.
Observe também a direção da unidade, as peças que poderão protegê-la e as ameaças que surgirão depois da jogada. Muitas situações difíceis poderiam ser evitadas caso seus primeiros sinais fossem percebidos. Por isso, cuide de sua formação antes que ela precise ser salva. Conheça as capacidades de cada guerreiro. Respeite suas limitações e escolha variantes capazes de trabalhar juntas. Porque um exército não permanece forte quando todas as peças tentam realizar a mesma função. Ele permanece forte quando cada peça encontra o lugar onde pode fazer a diferença. Eu espero encontrá-lo novamente na próxima aula. Até lá, estude seus guerreiros com calma. Uma vitória duradoura não nasce da força de uma única peça, ela nasce do equilíbrio de todo o exército. Academia Four Kingdoms. Próxima aula. Evolução das peças